Hoje nós vamos falar sobre administração de materiais, né? Vamos falar sobre as principais funções, atribuições e os processos inerentes à administração de materiais na empresa. Então, como que nós podemos definir a administração de materiais? A administração de materiais, ela é um ciclo contínuo, inerente tanto às empresas de pequeno porte ou de grande porte, ou seja, né, empresas de qualquer porte, elas vão utilizar os processos referentes à administração de materiais. Então, qual que é a função aí da administração de materiais dentro da empresa? Por exemplo, eu tenho dentro aqui da administração de materiais como funções, né? Primeiro nós vamos falar aqui das funções. Vou só trocar a cor do meu pincel aqui. Nós vamos falar aqui das funções. Então, dentre as funções, nós temos aqui, por exemplo, né, a catalogação de material. Catalogação de material. Nós temos aqui, por exemplo, ainda como função da administração de materiais, as compras da empresa. Por que, pessoal, que compras vai entrar aqui dentro da administração de materiais? Uma das principais preocupações hoje nas organizações são os custos. E nós sabemos aí, né, que a aquisição de matéria-prima, aquisição de máquinas, equipamentos, insumos em geral, vão aumentar consideravelmente os custos da empresa. Então, um dos objetivos da administração de materiais é essa redução de custos, né? Por isso que compras vai entrar aqui, né? Por que compras vai entrar aqui? Eu tenho aí boa parte dos custos da minha empresa proveniente a essas compras aqui, né? Que é matéria-prima, né? Os insumos, etc. Dentre outras compras aí que a empresa faz, né? Eu tenho aqui também o controle de estoque. Por que eu tenho que ter esse controle de estoque dentro das funções aqui? Eu tenho que saber qual que é o momento certo de comprar, né? Qual que é o momento certo de comprar? Eu posso armazenar essa quantidade no meu estoque? Como que está o meu estoque mínimo? Como que está o meu estoque máximo? Então, aqui eu tenho que ter esse cuidado quando eu trato aí do meu controle de estoque dentro da minha empresa. E por último aqui eu posso citar a expedição da empresa. A administração da expedição da minha empresa, né? Principalmente porque eu falei para vocês aqui no início que a administração de materiais não é um fluxo contínuo, né? Que vai envolver inclusive outras áreas, né? Então aqui eu tenho que ter esse controle da minha expedição, tá? E o que vocês não podem esquecer de forma alguma, que um dos principais objetivos da administração de materiais é a redução de custos. E devido a este fator, ela está direta ou indiretamente ligada a outras áreas na empresa. Porque pensem bem, quando eu falo de redução de custos, eu posso fazer essa relação direta aí com qual área da empresa? Área financeira, não é verdade, pessoal? Por quê? A área financeira que vai ter uma grande responsabilidade aí, né? Que vai ter a função de reduzir os custos da empresa, né? Então, ainda falando aqui da administração de materiais, já falei para vocês aí do conceito, né? Quais as funções. Dentro da administração de materiais, eu tenho alguns processos. Então, quando eu falo desses processos, né? Quais processos que eu tenho aqui dentro da administração de materiais da minha empresa? Os que eu posso citar aí que tem grande relevância, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, a identificação e seleção de fornecedores. Por que eu coloco aqui nos processos? Porque aqui dentro da função eu não tenho compras, né? O departamento de compras da empresa ele está diretamente ligado com os fornecedores. Então, aqui como processos eu tenho, para que eu tenha uma boa administração aqui nas compras, eu preciso identificar e selecionar os meus fornecedores de forma correta. O que não é assim tão simples, pessoal, porque nós sabemos aí, né, que o processo de seleção dos fornecedores, ele possui algumas etapas, né? Vocês já devem ter ouvido falar de homologação, né? Que é onde a empresa vai verificar se aquele determinado fornecedor que está em avaliação, se ele tem todos os requisitos para atender a empresa.
E o que a empresa vai levar em consideração e como requisitos? Qualidade, preço, comprometimento, transparência. Então, por isso que dentro dos processos da administração de materiais, é extremamente importante eu colocar aqui os meus fornecedores. Em seguida, como um outro processo, eu posso citar aqui o levantamento da demanda, porque através do levantamento da demanda, eu consigo verificar, né, qual que é o meu estoque mínimo, qual que é o meu estoque máximo, qual o momento exato de comprar. Está no momento certo de comprar? Realmente, eu preciso fazer reposição do meu estoque agora? Já cheguei ao meu estoque mínimo? Então, que eu vou fazer o levantamento da minha demanda. Após o levantamento da demanda, né, eu já posso fazer o encaminhamento dos pedidos. Eu vou encaminhar, então, né, o encaminhamento dos meus pedidos aos fornecedores, juntamente com o planejamento das entregas, né, ou seja, com o prazo de entrega, com as condições para entrega. E a partir daqui, eu já consigo fazer o acompanhamento dos pedidos. Então, esses são os processos inerentes aí à administração de materiais. Esse processo de encaminhamento dos pedidos, ele vai auxiliar a minha empresa no acompanhamento, por exemplo, se tiver algum atraso em alguma entrega, né? Se tiver um atraso em alguma entrega, eu vou deixar de atender o meu cliente. Qual ação corretiva que eu posso aplicar em cima deste fato para que eu não deixe de atender um cliente? Então, este acompanhamento vai me auxiliar com relação a isso, tá? Ainda falando, pessoal, das funções da administração de materiais, né? Nós temos aí algumas atribuições também, né? Quais atribuições que eu posso citar aqui então, né? Aqui eu posso citar aqui como atribuição, por exemplo, eu posso citar a homologação de fornecedores, né? Que eu já falei aí com vocês, homologação de fornecedores, né? Eu sempre gosto de falar de homologação de fornecedores aí dentro da administração de materiais, porque ela é extremamente importante para o gerenciamento das minhas compras. Então, a outra atribuição aqui é gerenciar essas compras aqui, né? Eu já não coloquei compras aqui. Então, aqui, quando eu coloco compras aqui, eu quero dizer o quê? Eu preciso de um bom gerenciamento, de uma boa gestão de compras na minha empresa. Inclusive, nas aulas futuras, eu vou estar falando aí para vocês com relação à importância aí, né, dessas compras para a empresa. E quando eu falo de expedição aqui, eu também falo, né, de gerenciamento da minha expedição ou do almoxerifado da minha empresa, justamente para que eu tenha um controle maior aí do meu fluxo, tá? E aqui eu já coloquei o controle do estoque para vocês, né? Dentro desse controle do estoque, então eu vou verificar o estoque mínimo, o estoque máximo, a armazenagem, né, pessoal? Nós sabemos aí que é extremamente importante que a armazenagem, ela gera custo para a empresa, né? Então, eu preciso saber se a minha armazenagem está sendo realizada de forma correta, né? Então, aqui eu vou avaliar também a armazenagem, ok? Então, quando nós falamos dessa administração de materiais, né? Nós falamos justamente disso, que às vezes a pessoa pensa assim, administração de materiais, nós ligamos apenas às compras, né? Mas a administração de materiais, ela vai muito além, né? Após realizar as compras da empresa, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer até chegar ao ato de comprar, né? Até o ato de realmente, né, aplicar aqui a administração de materiais, porque a gente lembra logo de compras, não é verdade? Só que eu tenho os processos que antecedem as compras da empresa, né, que está relacionado com todo esse planejamento, né, como catalogação de material, análise do meu estoque, né, análise da minha expedição, gerenciamento, né, as técnicas de armazenagem, os processos também posteriores, né, às compras da empresa. Então, por isso, a administração de materiais é extremamente importante para as empresas. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.